explica a Deus seu amor sem fim, misterioso e santo, além do que eu vi. Seu poder é grande, sua graça me alcançou. Em meio à escuridão, sua luz me resgatou. Bem-vindo ao nosso podcast. A partir de hoje você vai acompanhar a maior jornada bíblica da internet. Será um estudo profundo e racional da palavra de Deus. Nós vamos do Gênesis ao Apocalipse e basicamente será um curso bíblico para quem quer conhecer ou para aquele que quer se aprofundar ainda mais na Bíblia Sagrada. Nosso objetivo será revelar os fundamentos da fé cristã de forma clara, acessível e transformadora, unindo espiritualidade e razão. Cada episódio será um convite para compreender mais a Bíblia Sagrada, não apenas como um livro antigo, mas como a palavra viva, que ilumina, ensina e dá sentido à vida. E não serei eu que vou ministrar esse curso, estudo, porque eu, como vocês, vai estar assistindo, né? E vai querer aprender mesmo com alguém que tem todo o domínio da palavra e, claro, que pode transmitir tudo com segurança, que é o pastor Arcanjo. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. Como já foi dito, né, nós vamos começar um curso Bibliologia ou Exegese, né, conhecido também na teologia, para explicar um pouco sobre a palavra de Deus. E queremos convidar você, sua família, né, para junto nós estarmos mergulhando mesmo, né, emergindo nessas águas. Como já foi dito, né, a Bíblia ela é viva e eficaz. Como está escrito lá em Hebreus 4:12, né? A Bíblia ela é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes cortante, né? E também, como já foi dito ali, lá em Salmo 119, fala que ela é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que vai nos iluminar, vai nos guiar. Ela é uma bússola, né? É uma carta para aquele que gosta e quer aprender como cristão. A gente deve ser um biblicista. Aquele biblicista é aquele que ama, que gosta e que vive a palavra de Deus. Então é uma forma que nós estamos aqui encontrando através desse podcast de levar até vocês essa oportunidade para quem quer de conhecer a palavra, a estrutura da Bíblia, como que ela chegou até nós, quantos livros tem na Bíblia, né? Velho, Novo Testamento, conhecer a palavra de Deus. Nós estamos conhecendo a Deus, estamos conhecendo ao Filho Jesus Cristo, como está escrito lá em João, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então nós vamos aprender de Gênesis a Apocalipse, um pouquinho de cada livro, a estrutura, quem escreveu, e queremos que você participe junto com a gente. Pois é, interessante como já falamos no início, né? Será realmente um curso, porque nós vamos aqui aprender toda a Bíblia. E a primeira pergunta: qual é a importância, pastor, da Bíblia para a vida de todos nós, né? A importância da Bíblia, nós podemos pegar, como já disse aqui, né? Dois versículos que vamos trazer a importância muito grande para a gente. Lá em Hebreus 4:12, onde fala, né, que a Bíblia ela é viva e eficaz. Então, para aquela pessoa que quer viver uma vida melhor, aproveitando melhor o tempo e sabendo como lidar, hoje nós vemos assim, a vida, como lidar com as pessoas, como lidar com a natureza e como respeitar a palavra de Deus. Então, ela é
eficaz. Ela é uma palavra que nos traz vida, é uma palavra que nos traz a paz, é uma palavra que nos traz alegria também. E nós temos que aprender, como está escrito lá em 2 Timóteo, né? Como manejar esta palavra. Como que eu vou poder aplicar a Bíblia no dia a dia, no meu dia a dia? Então, ela é de suma importância para nós, porque muitas das vezes nós nos apegamos tantas às coisas deste mundo e nos esquecemos, assim, do que é fácil. Muitas das vezes as pessoas acham que é muito difícil de compreender ou até mesmo de aplicar a Bíblia no dia a dia. Então, ela é muito importante para todos nós. Depende de como nós vemos a Bíblia. Muitas das vezes a pessoa quer entender, mas não consegue. Então, nós precisamos primeiro de entendê-la para depois começar a aplicar no nosso dia a dia. Perfeito. E só lembrando aí para todos que vão acompanhar, né, esse estudo, esse curso, é que é importante a gente sempre procurar trazer a Bíblia, assistir a esse curso com a Bíblia para poder, é claro, verificar se realmente o que está sendo falado aqui, o que está sendo ensinado, está de acordo com a Bíblia. E a gente sabe que muitos que vão começar a assistir a esse curso, a acompanhar, não tem geralmente não tem acompanhado a Bíblia, não abre a Bíblia para poder, nem mesmo dentro da igreja, né? Muitas pessoas não acompanham. E como seria, como o pastor falaria aí para a gente que está assistindo a esse curso? Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito da gente poder conhecer, né? Continuar conhecendo a palavra de Deus e saber, porque a Bíblia fala que haverá falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Então, é muito importante, porque o que o Paulo falou aqui, muitas das vezes você vai na igreja, você ouve uma ministração, você ouve uma pregação, mas você não tem a curiosidade de ir até na Bíblia e ver realmente se aquilo está escrito. Acompanhar, né? Porque não adianta a gente falar, a Bíblia ela é uma bússola, ela é uma carta. Então, se eu quero ver realmente o que está escrito, eu preciso de estar lendo e interagindo e estudando a Bíblia. Porque você não pode comprar a mesma coisa, você compra uma televisão, mas se você não lê o manual dela, você não vai aproveitar 100% daquilo que ela pode te oferecer. Se você compra qualquer aparelho que você compra, você precisa de ler o manual de instrução, não é assim? Para você poder ali operar ele e para que ele possa te oferecer o melhor. Muitas das vezes nós queremos que Deus fale assim, Deus não oferece nada de melhor para mim. Mas e você busca verdadeiramente saber quem é Deus? Você sabe verdadeiramente quais são os atributos de Deus? Né? Então, como que você vê Deus? A melhor forma de nós aprendermos isso é estudando a palavra de Deus, para você conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí sim, nós vamos poder aplicar e usufruir o melhor que Deus tem para nós, aqui, nesta terra. É interessante, inclusive a gente está hoje iniciando esse estudo e como o estudo a gente vai fazer aqui a partir de Gênesis ao Apocalipse, nós não vamos ainda falar sobre o primeiro capítulo de Gênesis, porque o pastor está aqui dando os fundamentos, né, sobre a Bíblia. Então, eu gostaria de saber o seguinte, como que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita por homens? Ela foi uma inspiração divina? Porque muitos de nós, né, não sabemos exatamente como é que a Bíblia surgiu. E muitos, inclusive dos ateus, eles até falam, não, isso aí foi alguém que escreveu para manipular, né, a consciência das pessoas.
É interessante quando faz essa pergunta, né? Porque muitos acreditam assim, foi homens que escreveu e quando nós vemos a Bíblia dessa forma, ela passa a ser um livro comum, né? Então, quando eu olho já de outra forma, a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Mas para escrever a Bíblia, Deus precisou de quê? Ou usou o homem, né? Então são homens inspirados por Deus. A Bíblia nós podemos falar que ela é divino-humana. Por quê? É Deus falando através do homem. É Deus se comunicando com o povo através do homem. E isso nós temos na Bíblia, né? Se nós formos olhar, nós temos lá em 2 Timóteo 3,16, né? Que fala, né, a respeito das Escrituras, a origem divina das Escrituras. E nós temos também em a divina humana, né, já é quando Deus está falando através do homem. Então nós temos também em Hebreu também. Então nós temos várias partes, vários versículos que provam que a Bíblia ela é divinamente, né, inspirada por Deus, traga por Deus ao ser humano através do homem. Nós podemos pegar lá também 2 Pedro 1, 20, né, e 21, e nós vamos lá Deus se revelando, né, através da humanidade. Isso realmente, muitos cristãos, né, se vê muitas das vezes aí, até sem como responder para aqueles que não são cristãos, quando vai falar sobre a Bíblia, quando vai falar sobre Deus, e aí a gente realmente não tem aquela condição de responder exatamente o que é. Então essa explicação é muito significativa e vale a pena a gente se aprofundar antes mesmo até de conhecer a Bíblia, né? E eu acredito não, e foi exatamente a partir dos seus discípulos, né, que começou aí o divino, começou sendo ali escrito parte da Bíblia, né, porque antes, né, foi escrito o Velho Testamento, exato. Vamos por assim, eu falo muito nisso que o velho, né, o novo, ele está fazendo com que o velho seja cumprido no Novo Testamento. Muitas profecias, né, e muitas, até mesmo a lei, Jesus fala que veio cumprir a lei, então no Novo Testamento. Eu falo muito que o velho, né, sem o novo, não é nada. E o novo sem o Velho Testamento também, um complementando o outro. A Bíblia toda ela se explica por si mesmo, né? E é a palavra divina. Eu gostaria de deixar aqui 2 versículos que assim é muito interessante para a gente ver lá no Evangelho de João. O primeiro, João 1, no capítulo 1, versículo 1, ele fala: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quer dizer, está falando aí sobre Jesus Cristo que veio a essa terra, que é a palavra, é o pão vivo que desceu do céu. E quando nós pegamos em João também, 1, lá no versículo 14, ele fala: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, né? Cheio da graça e verdade. Então, quer dizer, isso aí está falando como que a Bíblia, né, ela é importante e interessante para quem quer conhecer a Deus. Porque nós estamos falando de Deus. A Bíblia é Deus se revelando à humanidade através da Bíblia. Muitas das vezes nós falamos assim: eu conheço a Deus. É como Jó falava, né? Eu conheço a Deus de ouvir. Né? Então, muitas das vezes nós conhecemos uma pessoa de ouvir falar dela. Mas, e muitas das vezes nós fazemos, quando nós ouvimos falar de uma pessoa, nós podemos fazer uma autobiografia daquela pessoa erradamente.
Porque você ouve falar, você não conhece. Então, muitas das vezes a pessoa ouve falar de Deus, mas se ele quer ver quem é Deus, então conheça a palavra de Deus. Tenha intimidade com Deus através da palavra de Deus. Aí sim nós vamos poder fazer uma autobiografia de Deus, conhecendo a palavra de Deus. E é interessante, Paulo, que eu falo muito que se a pessoa, quando nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, nós devemos falar também de Deus Espírito Santo, que hoje é a força ativa de Deus aqui no meio de nós. E não tem como nós aprendermos a palavra de Deus sem que Ele seja o nosso professor diário, o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus vai, Ele fala, eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Então nós precisamos do Espírito Santo, de convidar o Espírito Santo para que ele seja o nosso professor diário. E isso é muito importante. Eu falo que eu aprendi muito com o Espírito Santo de Deus. É muito importante nós falarmos dele, porque tem versículos da Bíblia que eu li e que não esqueço, e muitas das vezes assim, eu estou no meio de uma administração ou de um estudo, e o Espírito Santo me traz à memória aquele versículo, para que ele possa ser aplicado ali naquele momento. Vamos falar então sobre a Bíblia, né? A Bíblia, a gente encontra diversas Bíblias, né, em livrarias, e muitas das vezes a gente não sabe escolher qual a melhor Bíblia para a gente estudar. E aí a gente acaba se perdendo, né, quando a gente não tem uma orientação para comprar a Bíblia. E aí a gente não consegue estudar a Bíblia exatamente. Qual seria a melhor forma? Qual seria a melhor Bíblia? Sei lá se vai... A gente pode até usar, né? Nos dias hoje, você vai nas livrarias evangélicas, você vai achar a Bíblia de 15, 10, 20, 30, 40, né? Uhum. E ela vai subindo os preços. E hoje, eu diria assim, depende do tema que nós vamos estudar. Nós temos hoje diversas Bíblias. Então, eu tenho umas 5 e eu sempre faço hoje um parâmetro, vamos dizer assim, uma comparação. Você tem a Bíblia Thompson, que ela vai trazer uma linguagem mais contemporânea, né? E você tem Bíblias hoje, a NVI e várias outras Bíblias, que você tem uma linguagem mais atual. Então é importante nós olharmos a Bíblia como você pode estudar a Bíblia. Se você tem uma Bíblia boa, você vai ter um estudo melhor. A mesma coisa quando nós vamos nós podemos comprar tênis aí de R$20 até de R$1.000. Depende do que você quer para você. Então eu indico sempre você pegar uma Bíblia, quando você chegar, pega uma Bíblia que ela explica o versículo. Nós temos Bíblia hoje que um versículo, quando você lê ele, né, ele tem os números, tem letras ali que cá embaixo no rodapé dela vai te levar para outros versículos para você aprofundar no estudo daquele versículo. Então ali você tem uma Bíblia boa. Ela é um pouco mais cara, pode custar de R$100 para cima, mas você vai ter uma Bíblia que vai te auxiliar a entender a palavra de Deus. Vai te auxiliar a compreender o versículo e aplicar ele na sua vida. Hoje eu tenho, se você quer falar sobre família, você tem Bíblia hoje com estudos voltados para a família. Você vai falar sobre apologia, então você tem Bíblia hoje voltada para apologia, a Bíblia do Obreiro, todas elas são importantes? São. Depende daquilo que a pessoa quer para a vida dela cristã, não só cristã, mas para a vida diária mesmo. Aí eu quero uma Bíblia de aplicação pessoal, nós temos a Bíblia de aplicação pessoal, eu uso muito, né? Eu tenho a Bíblia King James hoje, que também é uma boa Bíblia. Tem várias Bíblias hoje sendo comercializada, né? Que são boas. E tem as Bíblias também que não fala assim, a Bíblia, qualquer Bíblia é boa, mas qual Bíblia que vai te dar uma base
para você fazer um estudo, para você levar um estudo para uma igreja, para você levar um estudo para um grupo de jovens, você levar um estudo para as mulheres, para os homens. Então, tudo isso nós temos hoje. E é bom nós falarmos isso, que nós temos, né, e ferramentas para nós no dia a dia. E existe alguma forma, qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Começa ali de Gênesis e vai seguindo. Hoje, até mesmo na internet, né, e algumas Bíblias aí, já começamos a falar em questão de Bíblia boa, né? Você tem Bíblias hoje que tem um plano de estudo, o plano de estudo diário. Então, eu indicaria a qualquer pessoa, não começa a ler a Bíblia lá de Gênesis e vem lendo ela. Começa a ler a Bíblia hoje dos Evangelhos. Você lê os Evangelhos para você entender a pessoa de Jesus, que vai ficar mais fácil de você entender até mesmo o livro de Gênesis, que é o livro da criação. Então, quando nós começamos a fazer uma leitura da Bíblia, você vai ver que lá no Velho Testamento vão ter livros, Crônica dos Reis, né? Primeira Reis, Segunda Reis, e você vai achar a mesma história de um livro no outro livro. Então, quando você tem um plano, pode pegar um plano anual de leitura bíblica, você vai poder eliminar alguns capítulos. Por quê? Você vai ler a mesma história em Crônicas do Reis, você vai ler ela em Reis também. Você pode pegar a história, né, vamos supor, de Davi, você vai ver ela em Crônicas, e você vai ver ela no livro de Reis. Você pode pegar a história de Salomão também, você vai ler nos dois livros. Então, tem livros da Bíblia, quando você pega um plano de leitura bíblica, você pode ler ela. Muita gente acha assim, não é tão difícil ler a Bíblia em um ano, um livro tão grosso, mas talvez você consiga ler ela em 6 meses. Se a pessoa aplicar mesmo, vai conseguir. Então, eu digo hoje, várias Bíblias têm nela o plano, né? E hoje, até mesmo através do celular, você baixa a Bíblia e tem já o plano de leitura da Bíblia. É só seguir o cronograma direitinho. Eu já fiz isso já uns 3 anos. Eu li a Bíblia em um ano, né, seguindo o cronograma. E você já vai marcando ali, né, porque pelo celular você já vai, o plano no celular, você já vai marcando ali e eliminando. Então, em 6 meses, tem vezes que em 6 meses, quando pega mesmo, 6 meses dá para a pessoa ler. Ah, mas vai fazer um estudo da Bíblia. Aí é diferente. Você lê a Bíblia é uma coisa. Você fazer um estudo da Bíblia, eu digo que o estudo da Bíblia a gente nunca para. A Bíblia é uma palavra viva e eficaz e ela vai se renovando. Então, você pode fazer um estudo hoje e quando for no mês que vem eu pego esse mesmo estudo, posso completar ele ou retirar certas partes para que esse estudo venha a ser aplicado de uma forma, não uma forma diferente, mas não com um objetivo diferente. O objetivo é o mesmo, mas de uma forma diferente. Tá? Então, hoje tem vários planos e é importante a gente ler. Então, pelo que o pastor está explicando, nós vamos então seguir dessa forma, né, de estudo aqui. Evidentemente que vai haver um final do estudo, mas é claro que depois vamos seguir fazendo estudo aqui referente à Bíblia. Mas o importante é que a gente aprenda aqui qual a melhor forma de estudar a Bíblia e como que a gente vai aprender com eficácia, né, esse estudo para saber exatamente a palavra viva. E levando para esse lado aí também, já falou qual as melhores Bíblias, né, para estudar, mas
Existe Bíblia, existe algum livro bíblico que existe alguma mudança daquilo que é do original da palavra de Deus? Existe. Existe alguma Bíblia que leva para um assunto diferente daquilo que Deus queria transmitir A humanidade? Isso. Olha, eu diria assim, no meio evangélico cristão, né? Vamos pôr diferenças entre Bíblia. A Bíblia é católica e a Bíblia evangélica. Nós temos diferenças, né? Que é os livros apócrifos. Então, quer dizer, a Bíblia evangélica, ela são 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Já a Bíblia católica, né, se eu não me engano, são 73 livros, porque há um acréscimo de livros que são livros apócrifos. E é importante a gente falar isso porque tem um período interbíblico. E o que é este período interbíblico? A gente, quando você pega a Bíblia evangélica, você já viu que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem sempre uma página em branco. Aquela página, ela tem um significado, que é o período interbíblico, né? Ou seja, o período que Deus não falou com o homem. Muitos falam cerca de 400 anos, mas não é um período muito correto assim, para a gente estar estipulando, foi 1 ano, foi 2 anos, mas há um período que Deus para de falar com o homem, porque o pecado estava tão grande que... Foi um período sem a presença de Deus. Foi um período sem a presença, sem a presença de Deus, né? Porque os sacerdotes, eles falam assim que os sacerdotes já não sacrificava mais o cordeiro puro, ou seja, sempre pegava aquilo que não era puro, então é impuro para oferecer para Deus. É quando até a vinda de Cristo, né? Depois nós vamos ver durante o estudo esse período interbíblico, vamos ver algumas coisas aí que nós precisamos de aprender para saber sobre o livro sagrado, né? O que é a palavra de Deus, de uma forma mais clara, porque tem muitas pessoas que não sabem nem que existe esse período interbíblico. Muitas pessoas que não sabem qual é o tempo, né? Vamos dividir a Bíblia. Pentateuco, o que é Pentateuco? Muitos não sabem o que é Pentateuco. Sim, os primeiros livros da Bíblia são chamados Pentateuco. Então, qual é o tempo que levou de Adão, né, desde a criação, até chegar em Moisés? O Pentateuco ele é escrito por Moisés. Quanto tempo tem de Gênesis até, né, o nascimento de Moisés? E como que Moisés escreveu, então, Gênesis? Se ele não estava vivo e já tinha se passado muitos e muitos anos, como que ele consegue escrever o livro de Gênesis? Porque do Gênesis, do Êxodo para cá, que já é a saída, né, do povo de Deus do Egito, ali Moisés já estava vivo, então já é mais fácil, mas o livro de Gênesis já é mais difícil. Então, nós temos que ver e entender, né, sobre os períodos da Bíblia, sobre os livros da Bíblia, né? Se nós pegarmos a Bíblia dividindo, né, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, Salmos, então, quais são essas divisões? Os profetas maiores, profetas menores. Então, quantos profetas maiores nós temos? Quantos profetas menores tem? Por que se dá esse nome, profeta maior, profeta menor? É porque o outro era grandão, o outro era pequeno? Não. É simplesmente por conta do tamanho do livro que foi escrito. Não é porque um era melhor do que o outro, não. Todos têm a mesma diante de Deus, todos foram usados por Deus e todos escreveram importantes livros para cada um de nós. Toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, toda ela é proveitosa. Então isso tudo nós vamos aprender durante esse período.
diz Então, tudo. então principalmente no próximo episódio, a gente vai ver que é interessante, né? A gente estudar isso aí. Parece que a gente vai lá na história, né? Conhecer tudo aquilo que os discípulos, ou antes até dos discípulos, para chegar até o dia de hoje. É interessante e eu acho que vai aguçar mais aí a espera, né, para a próxima aula, e cada aula vai ser algo bem mais interessante. A gente está começando aqui hoje e, assim, é um grãozinho de areia que a gente está colocando, né? É o primeiro passo, e para as próximas aulas a gente vai ter coisas muito mais interessantes. A gente só está aqui só mesmo procurando avivar algumas memórias ou até aprender algumas coisas que a gente nem sabia, né? E, assim, procurando algumas... Eu já procurei em algumas livrarias comprar Bíblia e realmente eu não... Fiquei sem saber qual a Bíblia que eu ia procurar ali, qual que era a melhor Bíblia. E essa informação aí é interessante mesmo. Então, com essa nossa jornada aqui, o pastor já falou, a gente vai aprender tudo aquilo que faz parte da Bíblia Sagrada, toda a história cristã, né? Toda aquela história cristã que muitas vezes a gente vê até em filme, né? Em filmes, novelas, e a gente vai procurar aprender aqui, que é claro, em filmes e novelas não é exatamente aquilo que é realmente a história, né? Que é contada ali nos filmes, não é exatamente aquilo, são apenas algumas adaptações, mas aqui a gente vai procurar realmente saber o que aconteceu em cada tempo, né? É importante citar, né? O filme, geralmente eles colocam um pouco de ficção, colocam um pouco de coisa para chamar a atenção, que é um entretenimento. Né? Nós temos vários filmes que foram baseados, ou seja, tirados de dentro da Bíblia, né? Um filme muito famoso aí, que todo mundo já deve ter ouvido falar ou até mesmo assistido, aquele filme 300, né? Ele é baseado em uma história da Bíblia, né? O rei Xerxes, né? Então, traz uma ficção, toda uma coisa ali, e muitas das pessoas não sabem que é uma parte que eles ali tiraram e fizeram um filme. Então, quer dizer, a Bíblia muitas pessoas acham assim, só o crente, o evangélico deve ler a Bíblia, não todos. Todos devem ler. Conheço citações, né? Deixa eu lembrar agora, um cientista muito famoso, ele cita muito a Bíblia. Muito mesmo. Se não me engano, tem até a biografia dele. Ele faz várias citações da Bíblia. Né? Então, assim, a Bíblia não é um livro para ser lido, porque muitas pessoas acham que não tem necessidade de ler. Mas estão enganados, porque tem a necessidade de ler, de entender, porque vai ver e vai trazer um conhecimento muito grande. E eu acho até interessante a gente trazer aqui, né, alguns posicionamentos de cientistas, né? A gente sabe que tem cientistas que realmente não acreditam, né? Não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, e tem cientistas que acreditam sim na Bíblia, né? Então é importante a gente também nesse estudo aqui trazer alguns posicionamentos e tentar explicar o porquê, né? O porquê que existe Deus né? E por que não existiria o ser humano se não houvesse realmente um Deus, né? E também trazer alguns trechos de filmes para até explicar que aquilo ali que foi colocado ali no filme traz um pouco da verdade, mas houve ali uma adaptação que não tem
tem a ver com Não tem a história? ver. A gente pode estar trazendo até mesmo qual é a parte, né, da Bíblia que eles tiraram aí para Isso. montar esse filme. Até onde ali tem um fundamento bíblico e a partir da onde que não tem. Né? É interessante a gente fazer isso para a gente trazer um conhecimento maior e explanar melhor, né? Para as pessoas poderem enxergar e muitas das vezes eles acham tá vendo uma parte da Bíblia e nem sabe que está vendo. E é muito bom a gente citar também alguns cientistas que acreditaram, né? E que fizeram citações. A Bíblia, por si mesmo, ela se explica. Ela não precisa de nenhum outro livro para se explicar. Então, tem versículos da Bíblia que as pessoas olham e falam assim, ó, mas como Deus fez isso? Por que que Deus fez isso? E muitas das vezes eu pego muito Deuteronômio, né? Que fala, né? As coisas que são descobertas, né? Estão para nós, o ser humano, aprender, entender e aplicar. E aquelas que são cobertas são para Deus. Então, muitas coisas as pessoas ficam assim, se ouvem falar, né? Já há quanto tempo se eu falar? Jesus está voltando. Aí muita gente fala, não, isso eu já ouvi quantas vezes que Jesus está voltando, até hoje não voltou, então não volta mais. Mas a Bíblia fala que nem o Filho do Homem sabe o dia, hora, local. É só Deus, é só o Pai. Então tem coisas que é para Deus. Ela fala que ele vai vir como, porque a Bíblia relata que ele vem como ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão vai te atacar. Se você soubesse, você estaria o quê? Preparado. E quando nós sabemos, nós nos preparamos e podemos o quê? Evitar o ataque, não é isso? É importante a gente falar disso, porque também o cristão ele tem que estar o quê? Preparado para a volta de Cristo. Você não sabe quando ele vai voltar, então você tem que estar preparado para a volta dele. Nós não sabemos a hora, pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui a 10, 20, 30, não sei quanto tempo, mas que ele vai voltar e vai se cumprir a palavra, e isso vai se cumprir. Certo? Interessante. É até interessante. Depois a gente vai saber, né, de que forma que ele vai voltar. Vai voltar novamente como um homem, né, carne, ou vai voltar em espírito. Né? Aí depois nós vamos tentar explicar isso aqui, né, dentro daquilo que tem, né, na Bíblia Sagrada, né, do jeito que a Bíblia explica. Muita gente procura fazer interpretações, né, diversas daquilo que tem nas Escrituras. E falando em Escritura, a gente sabe que não se pode acrescentar nada daquilo que veio na palavra de Deus e nem retirar, né? A Bíblia fala, é interessante você citar isso, em Apocalipse ele fala, né? Não pode tirar nenhuma vírgula da palavra de Deus e nem acrescentar nada. Infelizmente, hoje, né, nós temos pessoas que acrescentam muito, outras pessoas pegam versículos separados e fazem muitas coisas que realmente entristecem a Deus. Eu vou pôr assim, a palavra certa é essa, entristece a Deus. E criam doutrinas, né, que nós temos que estudar a Bíblia até mesmo para ver isso, porque tem a doutrina do homem e tem a doutrina da Bíblia. Então nós temos que ver o que é do homem e o que é da Bíblia. Porque nós temos que aprender que aquilo que é do homem, eu não preciso de aceitar. Mas aquilo que é da Bíblia, eu necessito, não é que eu preciso, eu necessito, né, aceitar e praticar. Então, hoje, eu digo muito que a igreja somos nós. Somos nós. E Lutero, ele faz uma citação muito importante, sabe? Acho importante que ele fala da seguinte forma, né? Que muitas das vezes o que acontece é que as igrejas, né? Elas pegam e fazem com que a Bíblia, a forma que a Bíblia deve ser explicada. A igreja determina como
vai explicar como a igreja vai funcionar. Deveria ser o contrário. A Bíblia determinar aquilo que a igreja deve ser aplicada, né? Não a igreja deve determinar, né, o que as Escrituras ensinam, mas sim as Escrituras devem determinar o que a igreja deve ensinar. É a Escritura Sagrada. Então, muitas das vezes, hoje, tem pessoas que pegam a Bíblia, explica ela da maneira que ele quer. E faz, a igreja faz assim. Então, a Bíblia que tem que ser, né, a bússola, que tem que ser a carta magna e que tem que direcionar a igreja. A igreja, lembrando que a igreja somos nós. Quando eu estou falando igreja, somos nós. Então, é a Bíblia que tem que me direcionar. E não eu pegar os versículos da Bíblia, né, só aqueles que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quer dizer, se está me faltando alguma coisa, o Senhor já não é mais meu pastor. Agora, quando nós olhamos de outra forma, se o Senhor é o meu pastor, então eu sou ovelha do aprisco dele. As minhas ovelhas, aí nós vamos lá em João, ele fala, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, entendem e obedecem. Então, se o Senhor é meu pastor, então eu sou ovelha dele e deveria de quê? Obedecer. Então, eu pegar um versículo isolado da Bíblia, né, e falar que esse versículo aqui é meu. Mas quando o Senhor fala, né, é melhor obedecer do que sacrificar, aí eu já não quero. Então, pego só aqueles versículos que é promessa, esses são bons para mim. Aqueles versículos que são correção, esses já não valem mais para mim. Então, não é dessa forma. A Bíblia é que tem que determinar a igreja, e não a igreja determinar a Bíblia. Quando eu falo isso, nós estamos falando, não é placa de igreja, nós estamos falando de pessoas. A igreja somos nós. Placa de igreja não salva ninguém, não vai levar ninguém para o céu. O que vai nos levar ao conhecimento de Cristo, a ter uma vida íntima com Cristo, é a palavra de Deus, a partir do momento que ela determina o que eu devo fazer, o que eu devo ser, onde que o caminho que eu devo andar. Então, não é difícil. As pessoas dizem, é muito difícil. Não é difícil. Eu vejo que quando a pessoa quer, é fácil. Estava até pensando aqui, hoje eu estava até olhando um comentário a respeito do vazio existencial. Já ouviu falar, né? Tem pessoa que tem muito dinheiro, né? Já conquistou tudo na vida e pode comprar qualquer coisa. Compra ali um barco de 80 milhões e compra ali um helicóptero de 100 milhões. E mesmo assim essa pessoa tem aquele vazio existencial. E a gente, é claro, sabe bem o porquê que existe esse vazio. E o comentário que eu estava ouvindo era a respeito daquele do Leonardo DiCaprio, né? Uma visão que tiraram dele lá, que ele demonstrava esse vazio existencial dentro ali do barco bilionário dele ali, né? Tudo de luxo que ele pode conquistar, mas a pessoa que tem um vazio. E não é só essas pessoas milionárias, não, mas qualquer um, né? Então, eu acho que a falta da presença de Deus, muitas vezes, acontece esse vazio existencial. E até mesmo esses milionários acaba levando a ele até ao suicídio. Né? Tem muita coisa, mas ali não se preenche da palavra, não se preenche de Deus. Esse é o vazio existencial que muita gente tem hoje e não sabe muito bem qual é a cura, né? Não sabe muito bem como enfrentar isso. E eu acho que como pode as pessoas saírem desse vazio existencial? A gente pegando, vamos pegar lá na criação. É interessante quando você fala esse vazio existencial, igual você falou aí.
Tem pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada. Tem o dinheiro, mas é interessante que o homem, quando eu falo homem, eu falo do ser humano, sempre ele nasce e ele é criado no intuito de conquistar. Eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar, senão eu não sou ninguém. E muitas das vezes, né, a maioria das vezes, a sociedade reconhece a pessoa não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela tem, que ela possui. Não é assim? Hoje a sociedade reconhece o ser humano por aquilo que ela possui, os bens que ela possui, né, quantos seguidores que ele tem no canal, quanto que é isso, quanto que é aquilo. Então é medido, né, eu falo assim, o parâmetro, né, o instrumento de medir do ser humano é diferente do instrumento de Deus. É diferente. E quando a pessoa, nós vemos, né, tem tudo, mas de repente a pessoa se suicida. Não tem alegria, não encontrou a paz. Muita gente parece que conquista tudo, já chegou no ápice e mesmo assim sente aquele vazio. Vamos pegar dentro da Bíblia, quando Deus vai criar o homem, para aqueles que creem, né? Fala que Deus veio e mudou o homem do barro. E a Bíblia fala que o homem veio do pó e para o pó ele vai voltar. Só que tem uma parte muito interessante, e a gente explica isso muito, é a questão de ser corpo, alma e espírito. Este vazio, né, o corpo, ninguém, como se diz, o corpo uma hora vai acontecer, a gente nasce pequeno, vai crescendo, o corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, mas depois quando morre vira pó. A pessoa ela vai ser enterrada e a terra vai virar pó ali dentro do caixão, ou a pessoa ela vai ser, como se diz, né, vai virar pó, vai virar aquela cinza. Agora, onde vem a alma, né, isso é o corpo, a matéria. Agora tem a alma e o espírito. A alma, eu falo que são os nossos desejos, a emoção, né, o desejo de conquistar isso, conquistar aquilo, e isso é a nossa alma, o nosso desejo. E isso é que nós devemos de ter o cuidado. Porque aí vem o espírito. E o que é o espírito? A Bíblia fala que o espírito vem de Deus e para Deus vai retornar. Porque quando Deus faz o homem, fala que ele sopra em tua narina e lhe dá o fôlego de vida, que dá o espírito. Quando a nossa alma, eu vou pôr bem claro assim, você não deixa que o espírito esteja junto, em sintonia com a tua alma, ele vai ser retirado. Este é o vazio. O homem, quando ele cria o fôlego de vida, é Deus que dá o fôlego de vida. Então a nossa vida passa, você pode ter tudo, mas não tem sentido quando você retira o espírito da sua vida. Não dá importância ao espírito. Porque se nós formos olhar a alma do ser humano, né, com a carne, a alma vai querer satisfazer os desejos da carne. E aquele que tem o espírito vai querer o que? Sempre agradar a Deus. Você já percebeu que muitas das vezes a pessoa ele não tem nada, né? Mas está disposto a ir ali e dar nada que ele tem a dividir com o outro que está ali passando por uma necessidade maior? E essas pessoas são mais felizes. Porque ele se sente o quê? Útil. Muitas das vezes a pessoa tem tudo, mas não pode nem sair na rua, porque ele é sempre bajulado, é sempre coisa, e a pessoa cansa disso. Então, quando a pessoa passa a ter aquela intimidade com outro ser humano, eu falo assim, essa intimidade que eu falo o quê? De poder ajudar, de poder compartilhar, de poder ser ajudado também. Porque muitas das vezes a gente acha assim, eu estou ajudando, mas nós estamos sendo muito mais ajudados quando nós saímos ali e damos um copo de água para a pessoa que está ali fora, né? Passando por talvez até mesmo sede, talvez tenha que ficar ali, bebe uma água que não é potável, não tem uma comida, né, boa. Ah, mas por que essa pessoa está ali? Porque ela quer. Será que é porque ela quer ou será que é uma oportunidade que Deus está nos dando de ajudar um ser humano? Então nós temos que prestar muita atenção nas palavras que Deus fala, né?
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E muitas das vezes nós achamos que aquele que está cansado e oprimido é aquele que está lá na sarjeta, está lá na rua. Mas não. Pode ser aquele que tem tudo, já, como você falou, já alcançou o ápice. Tem tudo, mas não tem o quê? Paz. Está cansado, está oprimido até mesmo pela própria vida, pela maneira de viver. Ele se sente ali acuado, oprimido. Então a palavra de Deus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então nós temos uma garantia um versículo muito bom e muito forte na Bíblia que nos dá essa garantia. E quando nós vamos a Ele verdadeiramente nos entregamos, Ele vai nos aliviar. E esse vazio, eu falo muito nisso. Deus coloca e assopra o fôlego de vida. E quando nós retiramos o Espírito de Deus da nossa vida, não damos importância, esse vazio, ele só vai ser preenchido por Deus. Quando o homem realmente olha e fala assim: eu quero. Quando o ser humano olha e fala: eu quero, aí sim, ele vai ser preenchido e vai ter sentido na vida. Porque muitas das vezes a pessoa tem tudo, mas não tem objetivo, não tem mais sentido na vida. É isso que é interessante, né? Que se você pegar os discípulos de Jesus, Paulo deixou tudo, a família de Paulo era uma família que tinha bens, ele deixa tudo. Você vê que Paulo ele foi instruído por Gamaliel, era um dos mais sábios da época e não era, como se diz, de graça que ele recebia as instruções, e Gamaliel ele não dava as instruções de graça, mas a família de Paulo tinha fábrica de tecer redes e tudo, deixou tudo. Para quê? Para servir a Cristo. Então, e ele fala que passou por necessidades, mas Paulo aprendeu, ele fala assim: eu aprendi a viver com muito, mas também aprendi a viver com pouco. Quando ele está falando ali, é de comida, é de roupa, é de coisas materiais mesmo. Então ele fala, mas ele era feliz. A maioria dos discípulos de Jesus deixaram tudo para seguir Jesus e foram felizes. Então essa é a importância, né, que nós olhamos para a vida e devemos dar à nossa vida. Dar um sentido. Será que nós viemos aqui só para olhar? Ou nós viemos aqui, a palavra de Deus fala que é melhor servir do que ser servido. E quando eu estou servindo, eu estou deixando que Deus me use para que eu possa levar, que seja um copo d'água, mas que a pessoa se sinta o quê? Servida. Por uma pessoa que você está dando sem esperar nada em troca. Isso é interessante da vida do ser humano. Esse vazio que só é preenchido por Deus. Exatamente. E esse vazio, como eu disse, né, pode levar a pessoa a tirar até a própria vida, porque ela não tem, se ela não tem mais sentido na vida, ela vai acabar se matando. Então, é importante que seja preenchida realmente da existência de Deus, para que não chegue a cometer um desatino desse, né? Um suicídio. E então acho que esse estudo também aqui ele pode trazer, né, esse ensino, principalmente para as pessoas que estão sem sentido na vida. E por isso que vai ser muito importante todos os que participarem desse estudo convidar outras pessoas da família, convidar amigos, né, colocar o link desse curso em outros grupos e fazer chegar até outras pessoas para participarem com a gente aqui. Porque você não vai somente conhecer a Bíblia. Você pode ter aqui alguns ensinamentos que podem ser fundamentais para a vida, para a nossa vida. Uma palavra ou alguma coisa que você ouvir aqui pode ser fundamental para mudar totalmente o direcionamento da sua vida. E isso, né, muitas vezes eu já
conversei com o meu pessoal de serviço, né? E muitas vezes chegava um perto de mim ali e falava, olha, aquilo que você falou aquele dia acabou mudando a minha vida. Eu falei, mas o que foi que eu falei? Mas aquela palavra, aquela simples palavra ali que você talvez não deu muita importância, para alguma pessoa aquele foi fundamental para mudar o direcionamento da vida dela. Então, por isso que eu digo, a gente vai trazer aqui, não é somente o conhecimento da Bíblia, o ensinamento, né? Mas essa vivência, essa possibilidade das pessoas conseguirem mudar alguma coisa na sua vida. Claro que para melhor. Né, pastor? Realmente, a gente tem que saber algumas perguntas, né, que a gente fica... se a Bíblia ela é inspirada, né, por Deus, né, e a Bíblia mesmo prova isso, né, quando nós falamos em 2 Timóteo 3, 16, 17, né, ela é inspirada por Deus, mas para quê? É para nos guiar, né? É para nos dar sentido a essa vida. E é importante você falar aí quando nós podemos convidar outra pessoa a vir participar. Eu falo de mim mesmo, porque, igual você falou, você fala uma palavra para uma pessoa, você nem sabe muitas das vezes que nós estamos sendo usados por Deus e aquilo ali muda a vida da pessoa. Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Não tem como se diz, uma norma para ser seguida, para assim, esse Deus vai usar se fizer assim, assim, assado. Não. Ele usa quando Ele quer, da forma que Ele quer e quem Ele quer. Então é muito importante nós sabermos disso, porque quando nós somos, muitas das vezes, e é até bom, eu gosto disso, sabe, Paulo, que você ser usado por Deus, eu gosto muito disso, quando você está sendo usado, é melhor que você nem saiba que você está sendo usado por Deus. Por quê? Porque a pessoa pode querer se engrandecer. Então, quanto mais humilde, melhor. Eu vejo dessa forma, humildade não é questão de eu não posso estudar, eu não posso... Não, não é isso. Você ser humilde é você saber que você precisa e depende de Deus. Mesmo que você tenha vários e vários diplomas, diploma não vai te levar para o céu. Diploma, muitas das vezes, vai até mesmo atrapalhar as pessoas, porque acha que sabe muito. E aquele que acha que sabe muito, perde tempo em conhecer e aprender mais. Então, nós temos sempre que estar disposto a aprender, sempre estar disposto a ajudar e deixar Deus nos usar da forma que Ele quer. Né? Que seja com uma palavra, que seja com uma missão de evangelismo, que seja no estudo, que seja aprendendo, porque nós estamos aprendendo, nós estamos também sendo usados por Deus. Você vê que tem aquela parte, né, de Maria, né, onde fala, né, porque a minha irmã, eu estou lavando, e minha irmã está aos seus pés, ouvindo. Marta, né, está ouvindo a melhor parte. A melhor parte, ela está aprendendo. Então, quer dizer, muitas das vezes nós estamos tão tarefados, né, não temos tempo para aprender um pouquinho da palavra de Deus, e é importante nós pararmos um pouco para respirar e ver quem é o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, isso é muito importante. E aqui sempre tem, né, é bom a gente fazer aquelas perguntas, né, qual maneira que Deus fala com o ser humano, né, através da Bíblia? Quem pode assim, citar em três maneiras, né? Nós já falamos, Deus fala através da natureza, através da consciência, né? Deus fala através de Cristo, do seu próprio Filho, Ele fala conosco. Então, será que nós já paramos para ver, se você faz ler um pouco a palavra de Deus, você vê Deus falando com Elias, aí fala que nem veio um vento, uma ventania muito forte, Deus não estava, veio a chuva, Deus não estava, veio um trovão, Deus não estava. Deus falando com ele através da natureza. A Bíblia mesmo prova que Deus fala conosco através da natureza. Deus pode falar com você através de outra pessoa, através da consciência, né? Então você vê Deus falando com
Deus falando com Samuel, e Samuel ouvindo a voz de Deus, que não sabia que era Deus. Deus chamando Samuel mesmo. Então, quer dizer, tem várias formas dele falar conosco através da palavra de Deus, e muitas das vezes nós não sabemos que é Deus que está falando conosco, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser um estudo muito interessante, muito bom. Nós vamos aprender mesmo a estrutura da Bíblia. Eu vou trazer, né, aqui um pouco, né, daquilo que Deus me deu, do conhecimento que o Senhor me deu. Não foi, eu falo muito, as pessoas falam assim, o Espírito Santo ele é o nosso professor, sim, ele é. Mas se eu não pegar e não estudar, não tem como. Então é importante você ter uma boa Bíblia. Eu já falo para você, né, que vai nos seguir aqui no canal, compre uma boa Bíblia, leia, pegue versículos, depois, né, nós podemos tirar dúvidas, nós vamos ter, né, a parte lá que as pessoas vão poder, manda, né, uma pergunta, manda uma dúvida, a gente pode pegar esse tema, levar para outra aula, mas nós vamos começar estudando. Você vai saber, talvez hoje você não sabe quantos capítulos tem a Bíblia, quantos livros, quantos versículos. É importante saber? É importante saber também. Como a Bíblia é dividida, é só Velho e Novo Testamento, mas 39 livros no Velho, 27 no Novo. Mas se você pegar, qual é a importância do Pentateuco? O que o Pentateuco explica? O que os livros históricos, né, explica? Quais são os livros históricos? Tudo isso é importante para a gente saber, porque é interessante quando uma pessoa ela quer aprender uma profissão, ela tem que saber. E aquele que estuda mais acaba sendo sempre o melhor naquela profissão, não é assim? Não quer dizer que você tem que ser o melhor biblicista, mas se você aprender, você gostar da Bíblia, aprender a primeira coisa, não é aprender a Bíblia, é aprender a gostar da Bíblia. Quando eu estou gostando da Bíblia, eu estou gostando de Deus, porque Deus é a palavra. Jesus Cristo é a palavra, então eu estou gostando de Jesus Cristo. Aí você vai passar a ter uma intimidade maior com Jesus. Perfeito. Então, é exatamente isso aí que a gente vai aprender no próximo episódio, né? E, é claro, aprofundar mais sobre os fundamentos da Bíblia. E, então, para a gente encerrar hoje, vou pedir o pastor para fazer a nossa oração, inclusive incluir aí um colega meu que há 2 dias está no CTI, teve um problema sério lá, que é um AVC, o Itabirano, inclua ele nessas orações, Deus possa reverter a situação dele. E depois a gente vai terminar com um louvor interessante, o louvor da abertura do nosso podcast. Vamos, convido você, feche seus olhos, baixe a cabeça, né? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, né? Vamos pedir também, né, pela saúde, né, do nosso colega, do nosso irmão, a importância, né, que nós temos aqui nessa vida. Senhor Deus e eterno Pai, a Ti, ó Deus, nós entregamos o nosso ser, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos guiar, ó Pai querido, ó Pai amado, a cada dia, a cada instante da nossa vida. Que as Tuas mãos estejam estendidas, ó Pai querido, ó Pai amado, sobre a vida, sobre o lar de cada um, ó Pai, neste momento. Não importa a distância, porque nós sabemos que o Senhor é onipresente, ó Pai, onisciente, ó Pai querido, ó Pai amado. O Senhor conhece os nossos pensamentos, ó Deus. Senhor, toma a direção, ó Pai, da nossa vida, Pai querido, ó Pai amado. Vai de encontro, ó Deus, até este leito de hospital, onde este homem está internado, ó Pai querido, ó Pai amado, com este problema de saúde. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Senhor, entra agora, Pai querido, ó Pai amado, neste leito, envia os Teus anjos ali, ó Pai querido, ó Pai amado. Ó Deus querido, ó Deus amado, que o Senhor possa, ó Pai querido, ó Pai amado, reverter o quadro, essa situação, ó Pai, na saúde, ó Pai querido, ó Pai amado. Nós te pedimos, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, os familiares, ó Pai,
cada um, ó Pai querido, ó Pai amado, que neste momento está orando junto conosco, ó Pai. Que o Senhor possa trazer o conhecimento, o entendimento da Tua palavra, Pai. E que no próximo encontro, Pai, nós possamos estar aqui com mais estudos, ó Pai querido, ó Pai amado. Podemos estar debatendo sim, ó Pai, e aprendendo da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo seja o nosso professor, hoje e sempre. Amém. Amém. Quem me explica, Deus, seu amor sem fim, misterioso e santo, além do que eu vi. Seu poder é grande, sua graça me alcançou. Em meio à escuridão, sua luz me resgatou. Quem me explica, Deus, seu amor incomparável, maior que o universo, seu poder inigualável. Seu nome é santo, seu nome é Salvador. Quem explica, Deus, Ele é meu Senhor. Tempestades da vida, Ele é meu abrigo. No vale da sombra, Ele é meu amigo. Quando tudo desmorona, sua mão me sustém. Em cada momento, Ele é meu Senhor. Quem me explica, Deus, seu amor incomparável, maior que o universo, seu poder inigualável. Seu nome é santo, seu nome é Salvador. Ninguém explica Deus, pois Ele é meu Senhor. Sua sabedoria é além do entender. Seu amor é profundo, impossível descrever. Cada dia, cada hora, sinto seu cuidar. Ninguém explica Deus, Ele está em todo lugar. Quem me explica Deus, seu amor incomparável, maior que o universo, seu poder inigualável. Seu nome é santo, seu nome é Salvador. Ninguém explica Deus, pois Ele é meu Senhor. Quem me explica Deus em sua majestade, reina para sempre, em toda a eternidade. Seu amor nos cerca, nos faz prosperar. Ninguém explica Deus,